Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer esse desenho. A gente está começando hoje. Eu escolhi ele porque é um desenho para iniciantes. Tem muitos que me acompanham que querem ver desenhos assim, mais simples. Então, uma imagem que eu achei bem legal. E a gente vai começar fazendo essas duas peras. Vou fazer tudo bem passo a passo, dando essa base primeiro, depois colocando contrastes e fazendo texturas. Eu já fiz o esboço com a mesa de luz, então uma dica para vocês: façam um esboço bem clarinho, não força o lápis, porque depois para tirar esse contorno é bem difícil. Eu vou usar esse papel, Strathmore Bristol, série 300, é um papel muito bom, ele vem em 20 folhas e o tamanho é 22,9 por 30,5, um papel ótimo. Aí vem a pergunta, pessoal, olha só, quem está começando no desenho, que não sabe nada, vale a pena comprar um papel desse? Eu acho que não, minha opinião. Compra um Canson que custa 9, 10 reais. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o valor dele está em média de R$ 85 reais. Então, para quem já desenha, vale muito a pena comprar, porque é um papel muito bom. Ele tem uma leve textura. Vou mostrar mais para vocês. É um papel que aguenta camadas e vale a pena o investimento de R$ 85 reais. É o valor que eu estou vendo no momento dessa gravação. Você vai conseguir uma camada mais bem prensada, que não vai saturar o papel. Então, na minha opinião, se você já desenha, vale a pena comprar esse papel que eu vou usar, e vocês que forem acompanhar esse desenho sendo feito, vocês vão ver a qualidade que vai ficar, por ser um papel bem melhor. Então, se você está começando do zero, compra um mais baratinho, Canson, média R$ 10 reais. Se você já desenha e quer uma qualidade melhor, esse vale a pena. Eu não sei onde você vai estar vendo esse vídeo, não sei se vai ser no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Eu vou deixar o link de onde eu comprei, que está na promoção. Vou deixar no YouTube e na nossa lista VIP no Telegram. Se você não está na nossa lista VIP no Telegram, entra nela, porque lá sempre eu mando lista de materiais, links, avisos de lives. Então eu vou mandar também o link dele lá dentro do Telegram e também na descrição do YouTube. Agora, com o pó do grafite HB, eu coloco um pouquinho do pó assim e vou passar com o pincel de maquiagem, dando todo esse fundo aqui. Passando com um movimento bem curto. Então é importante a gente ter um fundo com grafite para depois trabalhar camadas e acabamentos por cima. Agora, com o lenço de papel, eu vou suavizar um pouco essas marquinhas que dá aqui, passando bem de leve. Então essa camada que eu fiz aqui com o pó do grafite, vocês podem passar diretamente o lápis HB. Não precisa ser o pó do HB. Estou passando o pó dele assim para adiantar. Agora eu estou com 2B na lapiseira, já fazendo essas partes onde tem um tom escuro, porém não aquele preto intenso. Agora eu vou começar a detalhar essas partes com um acabamento melhor. E depois sim, eu venho fazendo a última camada, que eu faço os mínimos detalhes, acabamento bem preciso. Aí eu já uso os lápis e lapiseira com grafite bem mais escuro. Essa parte é só preenchimento mesmo, porque é um conteúdo para quem está começando no realismo. É um desenho bem mais fácil de fazer
do que o último que a gente postou no YouTube com o rosto de pele molhada. Eu acho interessante trazer conteúdos para vocês que seja para iniciante, seja para avançado, para a gente mesclar e conseguir ajudar todo mundo. Vou fazer isso no desenho todo. Não vou preocupar agora também em usar esfuminho, prensar as camadas. Isso eu faço no final, já dando acabamentos mais realistas mesmo, dando o último retoque no desenho. Eu gosto de fazer o desenho por camadas. A primeira, onde eu deixo tudo bem liso, sem preocupar muito com detalhe. Na segunda, eu já venho escurecendo mais, fazendo alguns detalhes. E por último, sim, na terceira camada, me preocupo com todo o acabamento. O intuito dos nossos vídeos é fazer você começar no desenho realista, mesmo quem está começando do zero, e chegar até o nível avançado. Para fazer uma camada um pouquinho mais clara, eu estou usando o B da Staedtler. No momento, eu não estou preocupando com as texturas. Repara que tem muita textura aqui, ó. Vários pontinhos. Eu não estou preocupando com isso ainda. No início, se preocupe em estruturar a base do seu desenho. E não chega já nessa camada forçando o lápis, fazendo umas camadas bem prensadas, não. Senão depois, quando você for fazer efeitos com a borracha nem tira o grafite, porque você prensou demais. Então isso é muito importante também. Aqui eu vou subindo, tirando o peso da mão para fazer um degradê. Essa passagem de tom dessa região para essa tem que ser bem suave. Você vê que ficou marcada a passagem de tom de um tom para o outro, é porque alguma coisa está errada. Vou pegar a referência de novo aqui para vocês poderem ver. Olha só, tá vendo que a passagem de tom dessa parte até essa clara tem várias texturas, lógico, mas a passagem de tom suave. Nesse início, não se preocupe com o acabamento, que fique realista. Eu sempre falo isso. Eu acho também importante sempre estar lembrando, porque olha só como que ainda não tem contraste, o desenho ainda não está bonito. Então isso é normal a gente começar e o desenho, por ainda não ter as camadas, ele não vai dar o realismo que você quer. Outra coisa também que é importante é você fazer essa separação de um lado para o outro, dessa pera para essa, dessa pera para essa vasilha, sempre com camadas, não com contorno. Tá vendo que tem esse contorno aqui bem clarinho? Depois a gente não vai ver contorno nenhum, porque somente camadas que vai separar um lado do outro. Então, anota aí no seu caderninho, não usar contorno para separar uma área da outra.
A não ser uma referência que peça, mas é muito difícil a gente usar contorno no desenho realista. Eu falo isso direto, mas é muito importante estar sempre lembrando. Agora eu já vou começar a separar essa pera dessa, então já vou colocar mais camadas aqui nessa pera de cima. Depois com os brilhos também, isso vai separar que vai ficar bem melhor. Hora alguma eu estou forçando o lápis aqui. Aqui vocês já conseguem ver a separação de uma para outra sem o contorno. Agora eu volto com a lapiseira com o grafite 2B. Vocês podem usar o lápis 2B normalmente. Então façam isso no desenho de vocês. No início não se preocupe com o acabamento. Estruture bem as camadas, com o esboço bem certinho. Depois sim você vai ver que ele vai ganhar forma. Eu acho muito importante quem está aprendendo desenho realista iniciar por imagens assim de frutas. Por quê, Reginaldo? Porque quando você está desenhando alguma coisa que você não precisa ser tão perfeito para ficar parecido com a foto, é melhor. Porque aqui você pode errar alguma coisa que não tem problema, vai ficar parecendo que é uma pera. Se você já começar direto por um rosto, qualquer coisinha que você errar, não vai ficar parecendo que é a pessoa. Vai mudar totalmente e você não vai conseguir o objetivo. Então, outro ponto também, você desenhando frutas assim, repare que tem muito contraste, muito volume e profundidade para você conseguir fazer que fique parecendo que é uma fruta, que dê esse volume aqui de redondo na pera. Então é muito importante a gente estudar isso, esses contrastes, volume e profundidade. Então eu recomendo para quem está começando, quer aprender, pega desenhos igual esse e vai estudando. Vai te ajudar muito na percepção de contraste, volume e profundidade. Quando você começa por rosto, acaba que você faz errado e você desanima do desenho realista, porque você começou pelo lado errado. Então, essa é uma recomendação apenas, mas vocês podem fazer os desenhos que vocês quiserem, tá bom? Agora que eu já estruturei bem, vou voltar com o pincel
esfumando algumas partes aqui, para depois vir fazendo os acabamentos. Vou passar também o esfuminho. Agora eu vou preocupar com contrastes, com pequenas texturas, pequenos acabamentos. Não vou preocupar com essa parte, porque depois a gente vai fazer todo o fundo e aqui alguns brilhos também vão ganhar destaque depois, mas não agora. Isso vai ser em outros vídeos. Com o esfuminho eu vou alisar também essa parte mais escura, sem forçar, somente para tirar algumas marquinhas e deixar tudo bem homogêneo. Agora com a lapiseira com grafite 05, eu vou começar a colocar contrastes e fazer esses detalhes menores, dando um acabamento no geral no desenho. O que mais vocês observar todo o acabamento que eu vou fazendo com bastante paciência. Quem quiser essa imagem para desenhar, entra na minha lista VIP no Telegram, que eu vou colocar lá. Aqui eu estou usando a lapiseira com grafite 4B, mas vocês podem usar o lápis também, com grafite 4B, com a ponta bem fininha. Continuo nessa parte de baixo também. Aqui eu não estou fazendo nada demais, somente escurecendo mais essa camada que eu já tinha feito. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Com o 4B da Casemir,
Vou colocar um pouco mais de grafite, onde eu ver necessidade, que eu vejo que é mais escuro. Depois começo a trabalhar texturas e brilhos. Esse papel ele tem uma leve textura, então para quem gosta de papel bem lisinho, ele não serve, porque ele tem uma leve textura, eu acho bem legal, eu gosto de desenhar com ele. É um papel gostoso de desenhar. Repare que aos poucos o desenho vai ganhando forma. Volto com o pincel de maquiagem, alisando um pouquinho mais. Passo um pouquinho o esfuminho para mesclar esses tons aqui. Aqui eu já estou com um esfuminho bem pequeno, que é o 1. E agora eu já tenho bem adiantada toda a estrutura e vou fazer os acabamentos e brilhos. Agora eu estou com a borracha limpa tipo e vou clarear toda essa região de cima, que essa parte tem mais brilho. Tá vendo? Toda essa parte de cima aqui da pera, a gente vai deixar bem clarinha e não vai dar contraste agora porque a gente não tem o fundo pronto. Mas depois que eu for fazer o fundo, isso tudo vai ganhar mais sentido também. Igual eu sempre falo, uma parte depende da outra para o seu desenho ficar realista. Quando eu fizer o fundo, vai ficar mais realista ainda. Eu vou fazendo várias batidinhas até ficar bem clarinho.
Olha só, pessoal, uma coisa também muito importante, tá vendo esses contrastes que eu estou fazendo aqui de sombra e brilho? Para quem está começando agora no desenho realista, é muito importante você saber essa diferença de tonalidade. Então, recomendo para vocês fazer essa separação até colocando uma setinha. Eu vou pegar outra referência, nessa aqui eu posso riscar. Eu vou marcando com seta onde eu sei que tem mais contraste, que vai ter sombra. Então você pode fazer isso antes de iniciar um desenho, marcar todos os pontos que você vê que tem mais contraste. Quando você for desenhar, isso vai ficar nítido aqui para você, porque já está marcado antes. Então, tá vendo onde tem sombra? Eu vou marcando, vou detalhando aqui antes mesmo. Olha como que já facilita para mim. Quando eu comecei no desenho realista, eu fazia isso. Marcava com seta todas as sombras e quando eu ia desenhar, eu sabia que nessas partes eu iria usar um lápis bem escuro para fazer essas tonalidades. Então, uma dica simples, mas que vale a pena a gente fazer quando a gente está começando. Diferenciar esses contrastes do seu desenho. Tá bom, pessoal? Agora, com o lápis borracha, eu vou fazer várias marquinhas com um movimento circular para criar esses brilhos aqui. É bom sempre mostrar referência para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Esse é o lápis borracha comum da Faber-Castell, o Eco. Eu gosto de colocar bastante camadas e depois trabalhar brilhos. E também reforçando depois alguns detalhes com os lápis claros, médios e escuros. Agora, com um pouquinho de pó do grafite HB e o esfuminho bem sujo, eu vou fazer várias texturas aqui nessa pera. Pequenos pontinhos, pequenas manchinhas pretas assim. Falei isso em um vídeo com vocês, mas eu não mostrei na prática fazendo. Eu vou sujando o esfuminho com grafite e criando várias texturas assim. Então ela fica desfocada, mas fica bem natural. Então que agora é mais paciência mesmo para preencher toda essa região. Faço batidinhas também. Então, como eu sempre falo, o esfuminho a gente não usa só para esfumar uma área. A
gente usa também para criar texturas. Vou até colocar o papelzinho aqui em cima para vocês poderem ver como que eu estou fazendo. Fazendo pequenas batidinhas mesmo. O importante é que fique bem natural. Você pode fazer da forma que você achar melhor. E depois com as borrachas eu melhoro algumas partes aqui também. Não quer dizer que a gente passou aqui o esfuminho e já está pronto, não. Para finalizar, eu volto com lápis borracha e com a limpa tipo, melhorando algumas partes que sem querer fica um pouquinho mais manchado. Vou ver melhorando, dando um acabamento com mais brilhos nessa região. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on Com o lápis B, eu vou criar pequenas texturas, um pouquinho mais marcadinho. through the highways till my shadow turns to sun rays.
Então estamos finalizando esse vídeo. Depois que a gente fizer todo o fundo, essa parte aqui desse pano, isso tudo vai ganhar mais sentido. Mas eu posso voltar também depois e realçar algumas partes ainda. Não tem problema algum. Eu sempre faço. Volto no desenho todo depois e venho melhorando algumas partes. Então, até o próximo vídeo.